Bem-vindos ao fascinante mundo do steampunk, um gênero derivado da ficção científica em que a tecnologia a vapor do século XIX se mistura com figuras históricas e elementos fantásticos. Nesse universo retrofuturista, nós veremos grandes maquinários a vapor, autômatos robóticos e operários, e também tudo isso se misturando para se tornar uma crítica à liquidez dos nossos próprios tempos. Inspirados em precursores da ficção científica como Mary Shelley, H.G. Wells e Júlio Verne, o steampunk surgiu como um movimento literário, mas migrou para muito além disso, entrando em outras áreas artísticas como moda, quadrinhos, artes plásticas, filmes, até se tornar um movimento cultural. Além das fronteiras do Brasil, podemos encontrar produções em diversas áreas, como o romance Morlock Night, de K.W. Jeter, o quadrinho A Liga Extraordinária, que também foi adaptado para o audiovisual, o filme Pobres Criaturas, com Emma Stone, e também o anime Castelo Animado, do estúdio Ghibli. No Brasil, o steampunk floresceu de forma única e com vários elementos culturais nossos. Podemos traçar a sua proto-literatura na própria produção de ficção científica do Brasil no século XIX, em autores como Emílio Zaluar e a sua obra Dr. Benignos, publicada em 1875, que traz o primeiro cientista ficcional da nossa história, fazendo toda uma jornada pelo nosso Brasil. Além dele, também autoras como Emília de Freitas e a sua obra Rainha do Ignoto, publicada no ano de 1899, temos a primeira obra feminista e que vai trazer características como a superevolução da tecnologia a vapor. De forma clara, o steampunk começou a dar os primeiros passos apenas no ano de 2008, com a formação do Conselho Steampunk por Carl Felipe, Raul Cândido e Bruno Ascioli. Juntos, eles desenvolveram uma plataforma que possibilitasse que interessados pelo gênero pudessem conhecer mais e artistas pudessem exibir as suas obras para que outros tivessem conhecimento. Além disso, eles foram idealizadores da SteamCon, um evento que teve seu primeiro formato online, com uma plataforma que os interessados podiam navegar e verificar outras produções dentro do steampunk, e que também serviu de influência para Steampunk Santos, um evento que ocorre na cidade litorânea de Santos, São Paulo, e traz aficionados e artistas do gênero com a proposta de revitalizar a própria cidade de Santos. No meio literário, o steampunk até hoje tem muita força por meio das coletâneas, que reúnem os artistas e escritores para falarem sobre steampunk. A primeira publicação ocorreu no ano de 2019 e foi chamada de Steampunk, Histórias de um Passado Extraordinário, seguido da coletânea Vaporpunk. Além disso, podemos ressaltar outras obras como Steampunk, Erotic Steampunk, Retrofuturismo e outros Brasis da ficção a vapor. No entanto, foi no Sul que 4 artistas revitalizaram o steampunk, trazendo novas criações e novos universos para esse meio. Eu sou Enéas Tavares, formado no curso de Letras da UFSM e hoje atuo na instituição como professor de literatura clássica. Eu também tenho uma carreira como escritor e sou o criador da série brasiliana Steampunk, da série audiovisual A Todo Vapor, que é uma reinvenção dos nossos heróis da literatura clássica desse gênero de ficção científica. Além disso, ao lado de Azé Cordenonzi e Nikellen Viter, sou o coautor da série literária Guanabara Real. Bom, eu sou a Nikellen Viter, eu sou formada em História pela Universidade Federal de Santa Maria e hoje atuo no Departamento de História, também aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Eu tenho uma pesquisa longa, sobre o século XIX. A partir, dessa interação com a história contemporânea, eu comecei também a escrever ficção, que conecta esses dois lados dos meus interesses, que é a literatura, ter sido sempre uma leitora absolutamente voraz, e a história. Meu nome é André Zenck Cordenonzi, sou formado em Ciência da Computação aqui pela UFSM, fiz doutorado e mestrado na área de Inteligência Artificial e atualmente atuo nos cursos de Arqueologia e do mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede. Também sou ficcionista há quase 18 anos, trabalho em diversas frentes, entre elas a ficção científica do gênero steampunk, mas também trabalho com horror,
com ficção de crime e com uma série voltada para o público juvenil, também voltada para a ficção de crime. Meu nome é Fred Rubin, eu sou um ilustrador, quadrinista, sou egresso da UFSM do curso de Desenho Industrial. Eu tenho diversos quadrinhos lançados já no Brasil e fora, e alguns web quadrinhos também. Eu trabalho bastante com gêneros que vão desde o terror até o humor, e também tem algumas obras que estão dentro do universo do steampunk, que são A Todo Vapor, em parceria com Enéas Tavares, onde a gente brinca com os elementos da literatura brasileira, e Le Chevalier, que é uma série criada pela École 11, que é onde a gente brinca com espionagem, com o universo literário mais do século XIX, onde o Le Chevalier é um espião a serviço da coroa do imperador francês. E trabalho também atualmente como autor, roteirista, desenhista. Há uma série de definições possíveis para o gênero steampunk, mas eu gosto de pensá-lo como uma reinvenção do passado, em que a gente consiga misturar absolutamente tudo que tem a ver com literatura, com história, com ciência, com tecnologia e cultura, no mesmo emaranhado de histórias, usando ou não personagens em domínio público. Na minha percepção, tudo é possível, até o impossível, quando se trata de steampunk. Bom, para mim, o steampunk me atraiu não só pela questão da tecnologia deslocada no tempo, mas pelo que era possível provocar a partir dessa tecnologia. Então, a ideia principalmente do punk, que é essa revolta contra o sistema, contra os modelos. Do meu ponto de vista, o steampunk te permite zerar algumas questões que ficaram, especialmente com o século XIX, que é o século que eu costumo dizer para os meus alunos que ainda não acabou, porque todas as suas pretensões não foram alcançadas ao mesmo tempo que todos os seus horrores foram. Então, poder, lidar com esses elementos, acho que nos permite zerar questões que nós ficamos com a nossa própria história e relê-las com outras características que nos permitam construir coisas diferentes e pensar a partir daí num futuro. Se você tem um passado diferente, você pode ter também um futuro diferente. Do ponto de vista de um artista visual, é uma coisa muito legal de se trabalhar, porque existem vários elementos que a gente pode misturar para fazer uma coisa criativamente, visualmente mais interessante. Então, o que me atrai no steampunk é, na verdade, como ele é atual em termos das discussões que tu pode realizar. Porque o steampunk, tanto como estética e como a parte da tecnologia e sociedade, trabalha com questões extremamente atuais, como quem detém a tecnologia, para quem ela serve, com quem ela conversa, a população tem acesso a essa tecnologia, ela vai gerar um grupo de excluídos tecnológicos ou não. Nós podemos escrever histórias steampunk que são desde a utopia, onde nós temos a tecnologia a serviço da sociedade, até as distopias mais absurdas, onde a tecnologia é utilizada como o motor da opressão da sociedade. Então, e todas essas nuances possíveis que você tem nesse gênero permite você escrever qualquer tipo de história, e eu acho que isso é o que mais me atrai nesse gênero. Bom, nas minhas histórias, o steampunk ele vai ter momentos diferentes, em Guanabara Real, que é a obra que eu tenho junto com a École 11 e o Enéas Tavares, a gente usou o steampunk como uma forma de olhar um Brasil que se desmancha em função da corrupção, do fascismo, e usar a tecnologia deslocada para perguntas muito maiores sobre o que é ser brasileiro e quais são os destinos possíveis para o Brasil. Já Viajantes do Abismo é uma obra que usa o steampunk como um cenário, não de passado, mas como um cenário de futuro, um cenário de uma
uma ideia de uma história circular, de que a coisa destrói e você volta e cai no mesmo modelo de destruição. E aí é que aparece a pergunta de será que nós podemos curar o planeta desmontado pelo vapor? Ou o que nós temos que curar é a humanidade que continua sempre se jogando dentro, né, dos mesmos elementos. Já no caso de As Aventuras de Miss Boyd e outras histórias a vapor, a Miss Boyd já é uma figura que ela é desconectada, né, por ser uma personagem agender, que não se consegue dizer se é homem, se é mulher, e ela usa a tecnologia também em cima de uma recusa do sistema, mas não de uma forma rebelde, né? Ela usa uma recusa do sistema do tipo, eu estou fora do sistema, mas eu me sirvo do sistema, né? Já é uma personagem diferente em relação a isso. Então, acho que aí dá para corroborar um pouco a ideia, né, que o Enéas coloca também, de que o steampunk te permite muitas variantes dentro da literatura, né? Nada é impossível quando você faz esses deslocamentos e brinca com eles, e brinca com a própria ideia do tempo e com as conformações mentais que as pessoas têm de acordo com o seu próprio tempo. E isso me atrai muito como historiadora também. Como o steampunk está relacionado a um contexto temporal específico entre o final do século XIX e o início do século XX, eu começo sempre pensando na intersecção entre ciência, tecnologia, magia, misticismo e imaginação. Então eu gosto de pensar o elemento steampunk, em Brasiliana Steampunk, A Todo Vapor ou Guanabara Real, como um verdadeiro laboratório alquímico, em que todos esses elementos são possíveis, ao apresentar personagens que podem pensar ciência, magia, misticismo, esoterismo, numa série de aventuras que tem o tom da brasilidade. Acho que principalmente pensarmos a nossa história do Brasil e os nossos aspectos culturais brasileiros é essencial para o steampunk que eu produzo. Eu tenho duas obras que, dentro da temática steampunk, que são A Todo Vapor, que eu tenho em parceria com o professor Enéas Tavares, e ali a gente brinca com o steampunk num contexto bem mais brasileiro, né? E jogando com personagens da literatura brasileira, com situações locais, é uma coisa acho que muito original e muito bacana de se explorar. Já no Chevalier, a gente tem um contexto mais europeu, que a gente brinca com o futuro alternativo, né, na França, e também tem outros personagens da literatura europeia, como Frankenstein, Corcunda de Notre Dame, a Irene Adler. Então são elementos bastante distintos e permitem que a gente explore bastante visualmente a indumentária, a arquitetura. É legal misturar a arquitetura vitoriana e a indumentária vitoriana com elementos modernos, elementos como cobre, ferro, essas coisas assim, engrenagens, né? Todas essas coisas que fazem parte do universo do vapor. E não tem muito limite, assim, não existe uma cartilha para fazer. Existem elementos que são bem comuns em várias obras de steampunk, mas a gente não está restrito a isso, então dá para ser bastante inventivo nas referências e na identidade visual de cada obra. Eu tenho trabalhado o steampunk de diversas formas nos universos ficcionais que eu tenho atuado. Em Le Chevalier, ele é uma forma um pouco mais utópica, onde a tecnologia ela está aberta, ela está sendo utilizada por praticamente todas as camadas sociais. Em Guanabara Real, que é a duologia que eu escrevi junto com o Enéas Tavares e a Kelly Witter, a gente tem trabalhado com a tecnologia e o steampunk de forma um pouco mais distópica, onde ela é um dos motores que é utilizado pelo um governo corrupto para oprimir a população. Em outros universos que eu tenho, que é o Vitorianas, Um Século de Aventuras, que é uma série que eu publico somente na Amazon, onde só tem protagonistas femininas no século XIX, eu tenho elementos steampunk que pode aparecer de forma mais utópica ou mais distópica de acordo com a história que eu estou escrevendo.
Assim como na minha série infanto-juvenil Sherlock e os Aventureiros, onde eu apresento a juventude do jovem Sherlock Holmes, onde eu também tenho alguns elementos de ficção científica e de steampunk que também eu posso brincar um pouco, às vezes, de forma mais opressora, às vezes de forma mais libertadora. Então, que é aquilo que eu trouxe antes, né? A gente pode utilizar a estética, essa forma de contar uma história de diferentes maneiras, e eu tenho tentado trabalhar de todas as maneiras possíveis nos meus universos ficcionais. O steampunk não apenas nos transporta para novos mundos e realidades fantásticas, mas também nos desafia a refletir sobre aspectos tecnológicos e sociais de nossa própria realidade. No Brasil, ele tem se manifestado de forma única, unindo características de um gênero tão fantástico com aspectos culturais que são exclusivamente brasileiros, dando vozes a narrativas que são universais, mas também que são nossas. Ao olharmos o passado pelas lentes do steampunk, somos convidados a imaginar um futuro em que criatividade e inovação andam de mãos dadas com ética e justiça social. No mundo de constantes mudanças, ele nos relembra que nossa maior força reside em nossa capacidade de sonhar e de nos reinventarmos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e boa sorte em sua jornada inventiva.